Não importa qual seja a sua dificuldade, seja forte na fé. Não permita que você seja abalado, pois assim que você abrir mão das promessas de Deus, você está fadado a ser arrastado para a loucura deste mundo. Você vê, Jesus Cristo é a única base sólida neste mundo instável e sempre em mudança. Ele é nossa âncora firme. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, as normas sociais e as percepções públicas mudam. Mas a palavra de Deus permanece verdadeira para sempre. No livro de Mateus, Jesus diz que o céu e a terra passarão, mas suas palavras não passarão. É por isso que podemos ficar confiantes nele. É por isso que podemos nos agarrar a ele quando sentimos que estamos escorregando para o caos da vida. E ele nos resgatará e colocará nossos pés de volta em terra firme. Qual é a pior tempestade pela qual você já passou? Quais são as circunstâncias mais perturbadoras que você já enfrentou? Você já teve fé durante esses tempos? Você acreditou que Deus viria em seu socorro? Você acreditou que experimentaria um daqueles momentos bíblicos e sutis? A palavra de Deus nos ensina que a fé é a chave para tudo para o crente em Cristo. Quando Jesus e seus discípulos encontraram uma tempestade no mar da Galileia, uma tempestade que os abalou até o âmago, uma tempestade que os sacudiu e ameaçou afogá-los, como os discípulos responderam? Como eles reagiram? Eles ficaram com medo, mesmo com Jesus ali na tempestade com eles. Imagine ter o Filho de Deus em um barco com você e uma tempestade te deixar com medo. O próprio Filho de Deus, o Messias, aquele que foi enviado de cima, está literalmente ao seu alcance, mas a natureza é o que faz um discípulo sentir medo. Por mais ridículo que isso possa parecer, eu me pergunto quantos de nós aceitaram Jesus Cristo em nossos corações e quando uma tempestade surge, em vez de confiar que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo, ficamos com medo. Em vez disso, em vez de dizer que aquele que eu aceitei em meu coração, aquele cujo nome está acima de todos os outros nomes, é maior do que essa tempestade financeira, Jesus é maior do que essa tempestade de saúde, Jesus é maior do que essa tempestade no trabalho. Em vez de confessar isso e declarar ousadamente, quantas vezes dissemos: Jesus, onde você está? Ou como os discípulos, quantas vezes dissemos: Mestre, não te importa se nós nos afogarmos? Os discípulos estavam na tempestade, mas não tinham fé suficiente ou confiança de que a própria presença de Deus os manteria seguros. Por isso, eles tinham medo de se afogar. Por outro lado, há alguém que demonstrou uma fé forte. Isaías 38, versículo 1 diz: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era bom aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, 15 anos à tua vida. Em momento em que ele estava em um leito de doença, à beira da morte, Ezequias demonstrou uma fé grande e corajosa. Ele não buscou novos remédios ou especialistas médicos. Ele se voltou para o Senhor, não desistiu e simplesmente morreu.
Pelo contrário, ele chamou o Senhor em fé, acreditando que seus clamores seriam ouvidos, e com certeza Deus o atendeu e estendeu seu tempo de vida. Com esses dois exemplos, os discípulos em uma tempestade e Ezequias em uma tempestade de saúde, como você reagiria, ou melhor ainda, como você reagirá da próxima vez que for tentado pelo medo? Meus amigos, deixe-me dizer que Jesus Cristo é um bom pastor que nos conduz pelo vale da sombra da morte. Então, não precisamos temer nenhum mal, porque o bom pastor está conosco. 1 João 4,18 diz: No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que esse versículo significa de forma simplificada é que onde há medo, não há amor. E onde há amor verdadeiro e puro, não pode haver medo. Um comentário de um teólogo chamado Albert Barnes diz que não há medo no amor. Não é um sentimento que produz medo, como o amor que temos por um pai, um filho ou um amigo. Não há medo se alguém tem amor perfeito por Deus. Ele não terá medo de nada, pois o que ele teria a temer? Ele não teria medo da morte, pois não teria nada a temer além do túmulo. É a culpa que faz as pessoas temerem o que está por vir. Mas aquele que tem seus pecados perdoados e cujo coração está cheio do amor de Deus, não tem nada a temer neste mundo ou no mundo por vir. Deus é amor por sua própria natureza e, portanto, o amor não pode estar associado ao medo. É por isso que a Bíblia nos encoraja repetidamente a não ter medo. É por isso que a frase "não temas" aparece várias vezes nas Escrituras. Não precisamos temer, porque o amor de Deus oferece proteção contra todas as ameaças do inimigo. Não precisamos temer, porque o amor de Deus oferece provisão. Ele proverá para você, suprirá suas necessidades emocionais, físicas e financeiras, porque Ele te ama. Não precisamos temer doenças, pois o amor de Deus oferece cura para tudo o que nos ameaça. O amor de Deus é a resposta. Não há problema ou situação que deva nos deixar com medo quando entendemos isso. Então, estabelecemos que não há medo no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo. Agora, se lermos 1 João 4,8, a Bíblia diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A tradução amplificada diz que aquele que não ama não se familiarizou com Deus, não o conhece e nunca o conheceu, pois Deus é amor. Ele é o originador do amor e é uma característica duradoura de sua natureza. Portanto, enquanto você estiver no Senhor, o medo não pode te afetar. O medo não pode te paralisar ou te debilitar, pois quando você está no Senhor, você está no amor perfeito.